Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi, e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Primeira carta de Pedro capítulo 3 versículos 18 ao 20. Essa é uma das passagens mais debatidas no meio cristão a respeito da sua verdadeira interpretação. No Calvário, enquanto os soldados romanos pregavam Jesus na cruz, uma multidão se reunia ao redor. Ali estavam os discípulos, Maria, mãe de Jesus, e outras mulheres que seguiam seu ministério. As lágrimas escorriam enquanto testemunhavam a agonia de seu amado mestre. O momento mais difícil para os discípulos chegaram, e Jesus veio a morrer. A pergunta que fica em torno da passagem que lemos é: aonde foi Jesus após a sua morte? Existem algumas interpretações para responder essa pergunta. Vamos destacar aqui a visão da maioria dos cristãos, e ao final desse vídeo, buscaremos trazer algumas considerações aqui, sobre essa interpretação. Alguns vão entender que após sua morte física, algo extraordinário aconteceu, algo que transcendeu as limitações da vida terrena. Segundo as Escrituras, Jesus não permaneceu inativo no túmulo, mas sua obra redentora se estendeu além do que os olhos humanos podiam ver. Em sua morte, ele desceu às regiões mais profundas, às mansões dos mortos, para realizar um ato de redenção que ressoaria por toda a eternidade. A primeira carta de Pedro nos traz uma visão intrigante desses eventos. Ela relata que, após sua morte no corpo, Jesus foi vivificado no Espírito. Essa ressurreição espiritual não significava apenas uma restauração à vida, mas também o início de uma nova fase de sua missão redentora. A passagem de 1 Pedro capítulo 13 versículos 18 a 20 nos revela que Jesus, em seu estado espiritual, proclamou sua vitória sobre o pecado e a morte. Até mesmo aos espíritos em prisão, ele foi até aqueles que, em tempos passados, foram desobedientes, oferecendo-lhes a esperança da salvação, mesmo nos confins mais sombrios da existência. Essa interpretação teológica ressoa com a mensagem central do Evangelho: a redenção é para todos, sem distinção de tempo ou lugar. Jesus não se limitou apenas aos vivos, mas em sua morte e ressurreição, ele alcançou até mesmo aqueles que haviam partido desta vida. Sua pregação aos espíritos em prisão revela a profundidade de seu amor e a extensão de sua graça. Essa compreensão teológica também destaca a vitória de Cristo sobre as forças do mal e da morte. Ele não apenas conquistou a morte física, mas também triunfou sobre as potestades espirituais, proclamando sua autoridade sobre todos os domínios da existência. Portanto, as ações de Jesus após sua morte não foram apenas um intervalo entre a crucificação e a ressurreição, mas uma parte essencial de sua obra redentora. Ele desceu às profundezas da morte para oferecer a esperança da vida eterna a todos os que estavam em necessidade, demonstrando o alcance limitado de seu amor e a extensão de sua salvação. Após o sacrifício de Jesus na cruz, uma atmosfera de luto pairava sobre Jerusalém. Os discípulos estavam atordoados, incapazes de compreender totalmente o que havia acontecido. Mas mesmo quando o sol se punha naquele dia fatídico, algo extraordinário estava se desenrolando nas profundezas da vida. Quem defende essa visão vai afirmar 3 coisas. A primeira é a proclamação aos espíritos em prisão. A narrativa bíblica nos diz que Jesus, em seu estado espiritual ressurreto, empreendeu uma missão nas regiões inferiores. Ele desceu às mansões dos mortos e pregou aos espíritos em prisão. Essa ação é mencionada na primeira carta de Pedro capítulo 3 e versículo 19, onde é descrito que Jesus foi e pregou aos espíritos em prisão. Essa interpretação enfatiza a universalidade da salvação oferecida por Jesus, transcendendo até mesmo os limites da vida terrena. E a terceira é o triunfo sobre as forças do mal. Ao descer às regiões inferiores e pregar aos espíritos em prisão, Jesus demonstrou sua vitória sobre as forças do mal e da morte. Ao descer às regiões inferiores e pregar aos espíritos em prisão, Jesus demonstrou sua vitória sobre as forças do mal e da morte.
Sua obra redentora não se limitava apenas aos vivos, mas alcançava até mesmo aqueles que estavam além do véu da morte. Isso ressalta a autoridade suprema de Cristo sobre todas as esferas da existência. Além do texto de 1 Pedro capítulo 3, que menciona Jesus pregando aos espíritos em prisão, há outros textos bíblicos que são frequentemente interpretados à luz dessa questão. Aqui estão dois deles. Efésios capítulo 4 e versos de 8 a 10 que diz: Por isso, é que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Alguns teólogos interpretam essa passagem como uma referência à descida de Cristo às regiões inferiores, após sua morte, onde ele pregou aos espíritos em prisão. Ainda tem o texto de Mateus capítulo 27 versículos 52 a 53. Este texto descreve eventos ocorridos imediatamente após a morte de Jesus na cruz. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. Alguns teólogos veem esses eventos como uma manifestação da vitória de Cristo sobre a morte, e uma antecipação da ressurreição futura. Alguns até sugerem que esses santos ressuscitados podem ter sido os que ouviram a proclamação de Cristo nas regiões inferiores. Esses textos são interpretados dentro do contexto mais amplo das Escrituras e da tradição teológica, e as interpretações podem variar entre diferentes tradições e teólogos. No entanto, eles são frequentemente citados em discussões sobre a atividade de Jesus após sua morte física. Assim é concluído que as ações de Jesus após sua morte não foram apenas um intervalo entre a crucificação e a ressurreição, mas uma parte vital de sua missão redentora. Ele não apenas conquistou a morte, mas estendeu sua graça até mesmo aos mais distantes cantos da criação, proclamando sua vitória sobre o pecado e a morte em todos os domínios. Outra interpretação da descida de Jesus às regiões inferiores após sua morte, com base no texto de 1 Pedro, capítulo 3 versículos do 18 ao 20, é frequentemente vista de forma simbólica, em vez de literal. Aqui está uma explicação dessa interpretação e dos textos bíblicos relacionados. Interpretação simbólica e teológica. Essa interpretação tende a entender que a descida de Jesus às regiões inferiores, como uma expressão simbólica de sua vitória sobre o pecado e a morte, em vez de entender isso como uma jornada literal ao inferno. Aqui esse ato é visto como uma representação do triunfo espiritual de Cristo sobre as forças do mal. Alguns textos bíblicos são usados para sustentar essa visão, e um deles é o Salmo capítulo 16, e versículo 10, que diz: Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Aqui é interpretado que Cristo não ficou na morte, mas confirma a vitória de Cristo sobre a morte, e sua ressurreição subsequente. Outro texto usado é o de Efésios, capítulo 4 e versículos do 8 ao 10. Embora não seja diretamente relacionado à descida de Jesus às regiões inferiores, este texto é frequentemente citado para enfatizar a exaltação de Cristo após sua morte e ressurreição. Ele diz, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Aqui é interpretado como parte da obra redentora de Cristo, que inclui sua vitória sobre as potestades espirituais. Nessa visão, então, a descida de Jesus às regiões inferiores, após sua morte, é interpretada de forma simbólica e teológica, enfatizando sua vitória sobre o pecado e a morte, conforme expresso em 1ª Carta de Pedro, capítulo 3, e versículos 18 a 20, que, juntamente com outras passagens bíblicas, destacam sua ressurreição e exaltação. Concluímos então que, dizendo que apesar de ter pensamentos divergentes sobre essa passagem, o mistério ainda continua em aberto, o texto diz: no qual também foi, e pregou aos espíritos em prisão. Independente da sua opinião, nunca esqueça que o objetivo maior desse texto é demonstrar a vitória de Jesus Cristo sobre a morte, que essa verdade possa transformar os nossos corações e nos dar descanso em Deus e em sua palavra. Que Deus te abençoe.